Isso meio que viraliza, porque tira o cara da zona de conforto. Exatamente o que você disse. É. Eu vi 1 milhão de entrevistas da Emilia Clarke para fazer essas perguntas, e, cara, na maioria era sempre aquela pergunta meio genérica, que ela Exato. respondia, tem o media training. Uhum. Aí, a melhor entrevista dela que eu vi foi com o Kid Cudi, o cantor, que ele tem um podcast que ele entrevista as pessoas. E, tipo assim, deu pra ver que a Millie tava muito mais à vontade lá, porque o cara não só falou de Supergirl em si, falou sobre ela, sobre a sua vida, a carreira dela, e ela ficou muito mais à vontade, porque a pessoa fica o dia inteiro ali falando as mesmas coisas, que quando você pergunta, tipo, tudo bem, faz uma pergunta bem simples, já demonstra que, pô... Você tira do ela valoriza automático a mais pessoa, né? Mas é difícil fazer isso, vou dizer por quê. Porque quando a gente vai fazer esses junkets, a gente não tem essa liberdade de um podcast. A pessoa chega pra gente e fala assim, você tem 3 minutos, vai lá. E nesses 3 minutos você tem que fazer 2 a 3 perguntas, e se ela ficar presa numa resposta só, o teu tempo acabou. Eles não interrompem ela falando. Só se ela falar assim, não, peraí, me dá mais 2 minutos. Exato, mas veja assim, eles não interrompem ela falando. Então, se você puxar um assunto, ela fala 50 minutos daquele assunto, acabou teu tempo, acabou as outras perguntas. Valeu, obrigado, tchau. Porque tem um cara te mostrando um papelzinho falando assim, ó, acabou, acabou, entendeu? Porque o cara te apontando, 3 minutos, 2 minutos. Então, tipo assim, as perguntas, não é que elas têm que ser genéricas, você tem que ver as outras entrevistas, ver qual é uma pergunta que pode ser interessante, que você acha que vai fazer ela se empolgar, e mesmo assim você tem que ter um cuidado para não deixar ela falar demais. Então, é muito difícil essa Tem uma entrevista do Rex com... Ele entrevistou algumas vezes o The Rock, né? Quando o The Rock era grande, tu não tá triste que ele encolheu, não? Eu entendo. Cara, meu sonho é falar com ele agora, velho. Ele vai vir pro Brasil, pro Rio, daqui a pouquinho, não sei quando ainda. Eu já mandei e-mail pra Disney, assim, pô... Vamos tentar, você vem aqui, pô, vai lá, entrevista e vem aqui pra fazer umas coisas. Eu já tô com a minha roupa de mal e pronta, só tenho isso a dizer. E aí, cara, o Rex combinado, vamos. Tem uma entrevista com o Rex, com o The Rock, que o Rex chegou no finalzinho e falou assim, fala a verdade, eu sou o cara mais forte que já te entrevistou. aí o The Rock, tipo assim, dá uma avaliada assim no Thiago, ele... É verdade, você é o cara mais forte que já me entrevistou. Olha que parada boa, tipo, você pega o cara, não tira ele da zona de conforto, mas faz a pergunta que foge do padrão, sabe? E deixa o cara à vontade. Aí o que acaba? Você acaba a entrevista, foi um prazer falar com você, e o cara, prazer foi todo meu. Tipo, a pessoa te elogia, sabe? Porque mostra que você não tá ali só decorando as perguntas e, tipo, a pessoa tá respondendo, você tá passando na próxima. Não, a pessoa tá respondendo, você tá entendendo e tá engajando com a pessoa. Isso que faz o diferencial e faz a pessoa gostar de falar com você. Agora vamos lá, sobre Lanterna Verde. Vamos puxar um pouco o assunto Lanternas. Aqui. A série, pelo que tá mostrando, tem algum envolvimento, ou pelo que dá a entender, que eles estão indo atrás, porque mostra ali no trailer o uniforme do Alan Scott. Tá. Né, que foi o primeiro Lanterna Verde. Então, o uniforme mais tradicional. Tem uma capa, né? Então, tipo... O da lanternona. A lanterna antiga. Tosco. Não, então, tem que entender de quem é aquela lanterna. Se for a lanterna do Alan Scott, ele que fez a lanterna. Ah, é? Ele pegou Pode ele encontra aquela lanterna e ele acaba que remodela ela e ele é meio uma lanterna mesmo daquelas antigas. Isso, eu tava pensando nessa. O Alan Scott foi o primeiro Lanterna Verde. E pelo que dá a entender na série, é uma série de investigação, porque parece que o Alan Scott está morto. Então querem descobrir quem matou o Alan Scott e por quê. Tipo, tem sabor de ótimo. E aí você tem o envolvimento do Hal Jordan, como o antigo Lanterna, né, o principal, né, o conhecido como o maior dos Lanternas Verdes, o veterano, e o pupilo. Então é tipo um filme de policial com cadete. Buddy Cop movie. Meio MIB Homens de Preto, pelo que eu entendi a dinâmica, né? O Hal seria o K e o John Stewart é tipo o Will Smith lá. Isso. E vai ter o Sinestro também. Vai o quê? O Sinestro. O Sinestro também. Porque o Sinestro é o grande inimigo do Hal Jordan, né? Sim. Ele é o cara que... As maiores testas da DC. Ele que faz o Anel Amarelo, ele que tem o poder do medo e tudo mais. Então você tem um filme ali de Buddy Cop, você tem um veterano e o iniciante, ele ensinando o garoto a usar os poderes, e eles estão investigando a morte desse lanterna. Porque, diferente dos outros, o Alan Scott ele não foi um lanterna que foi para Oa e tudo mais. Ele encontrou a lanterna, ele pega o anel, ele assume, e a primeira vez, e até a explicação que eles dão, né, porque o anel do Alan Scott é um pouco diferente, ele não tem a fraqueza da cor amarela. Tem muita piada errada eu sei. O anel do Alan Scott não tem a fraqueza da cor amarela. Ele tem a fraqueza de madeira.
Ele não funciona com madeira. Esse é e aí tem um argumento para isso. É porque foi a primeira vez que o poder dele falhou numa situação. Então ele criou esse medo da madeira para uma situação. Não funcionou com isso. E o psicológico dele alterou a formação do anel. Porque o anel dele, diferente dos outros lanternas que tem a limitação da cor amarela, era um anel sem limitação. Ele impôs a limitação por uma falha psíquica dele. Eu sei falar de lanterna verde. E fica aqui a sua conscientização. Quantos anos você tem para fazer o seu exame de toque? Eu tô cantando. É o outubro amarelo, não é esse? O outubro amarelo, qual é a cor do outubro que a galera tem que se cuidar? Os homens aí que novembro azul, não é? Novembro azul. Não precisa esperar novembro para fazer o toque de próstata. Novembro azul. Mas olha só. O problema não é você fazer o toque de próstata, é você gostar do toque de próstata. Mas aí é complicado. O pai já dizia. Não, mas olha só, deixando um pouquinho só. A quinta série de lado, aqui estamos entre amigos, tá muito bom. Mas esse é o problema de você ter um personagem que foi criado, primeiro, para a molecada, né? O primeiro Alan Scott, primeiro Lanterna Verde, nos anos 60 para 70 ou já 70? Nossa, já era 40 e pouco. É bem antes, né? O primeiraço. Olha como é que eu tô... O Alan Scott, ele foi lá dos anos 40 para 50. Ele é da Era de Ouro da DC, o Alan Scott, né? E o Hal Jordan só entrou nos quadrinhos, que foi lá para os anos 60, 70, quando começou a ter um apelo muito grande dos leitores por sci-fi. E aí eles trouxeram mudaram essa mitologia de ser uma coisa mágica, que era a noção que o Alan Scott tinha do anel e da lanterna. Tinha um negócio mágico. E aí o cara, ele é todo flamboyante, tem aquela capa. Ele é muito mais parecido com o Doutor Estranho do que com uma coisa que hoje a gente entende como Lanterna Verde. E aí o problema, não só o Lanterna, mas o Super-Homem era um cara que lutava contra mafiosos e saltava prédios, galera. Sim. O Batman tinha uma pistola, sacou? Então, assim, esses personagens que tem todas essas décadas, eles tiveram que ser mexidos, a gente sabe, para se adaptar não somente à nossa percepção hoje de fantasia, sci-fi, etc., mas para um público que não é só... Até a própria criança hoje demanda mais, né? Então você ter que... Me preocupa às vezes você querer... eu quero homenagear esse personagem clássico. Mas tu vai ter que explicar por que a madeira não funciona com anel. Não faz sentido nenhum essa parada. Eles teriam que mudar algumas coisas, né? Porque a própria DC, o Afonso colocou muito bem... Trouxe muito bem essa informação aqui. Porque se a gente pega dos anos 40 até os anos 60, era a Sociedade da Justiça, o Flash era o Jay Garrick, que virou o Flash por causa da água pesada, o Alan Scott também era mais místico. E aí lá nos anos 60, ali entre 61 e 62, que teve essa virada para a Era de Prata, que nos Estados Unidos como um todo estava rolando essa demanda por sci-fi, né? Por exemplo, eles trouxeram... Star Trek tava voando. Trocaram o Jay Garrick, que era o Flash, pelo Barry Allen. E se você pega os Flashes ali, os vilões do Flash, eles eram todos cientistas, foram criados pela ciência. O próprio Lanterna Verde também. O Homem-Aranha surge ali em 62 também com a Marvel, né? Com vilões cientistas, basicamente todos, né? Então o quadrinho foi pro lado da ciência. O próprio Superman mudou muito, né? Aí é que trouxeram a parada de ser kryptoniano. Inclusive tem uma curiosidade que o Superman pré-Era de Prata, né? Que era esse da Era de Ouro, ele era Kal e só a letra L. Aí o outro Superman que vem na Era de Prata é Kal-El, o E e o L também. O próprio Super-Homem teve a origem. O próprio Super-Homem mesmo, na origem. Inicialmente ele foi criado num orfanato. Depois é que veio a mãe e o pai, Kent, isso. Então... Tem várias versões. Tem várias versões de uma história para contar. A DC que a gente conhece hoje surgiu na Era de Prata. Ela foi baseada na DC da Era de Ouro ali, que tinha o Alan Scott e tal, mas mudou muito nos anos 60 ali. Já nós somos da Era de Bronze, Rex. Da Era dos Músculos. Para fechar aqui, quero saber se vocês estão esperançosos. Good, tá esperançoso para o novo universo, quer dizer, o novo já encaminhado aí, universo DC a partir da milha aí, vai voar ou vai despencar? Cara, eu acho que, por mais que tenha esses projetos que não tenham tanto apelo assim, eu acho que o mais importante é ter boas histórias, né? Por exemplo, eu gostei de Superman, mas eu não gostei da segunda temporada de Pacificador. E o Good Nerd e o Rex já assistiram 40 minutinhos de Supergirl. Por favor, o que vocês podem nos adiantar?
Falando bem por alto, cara, eu achei que o estilo de direção do Craig, que ele consegue sempre misturar muito drama com comédia, com música, ele conseguiu trazer pra cá pro filme, né? E o que eu tava com medo no trailer é que eu achei que tem muita cena cinza, muita cena escura. Só que vendo as cenas que foram exibidas, pô, tá legal. Tá legal. Não sei se pode falar agora. A fotografia. Mas, enfim, a fotografia tá legal. Tem coisas bonitas, então tô curioso pra ver o filme todo, o resultado final, mas parece que sim, cara. Pode surpreender, viu? Real, pode surpreender. Então, a impressão que eu tive e que eu gostei é porque eles pegam uma personagem que é extremamente forte, né? É uma kryptoniana e realmente eles estão num patamar de poder no universo da DC que é muito grande. Mas eles equilibraram isso bem na história, mostrando como ela não tá no seu potencial máximo. Então isso força a personagem... Tem boas desculpas do porquê que ela não tá... Força a personagem a ter outras atitudes e comportamentos e pensar muito bom como ela pensaria numa situação que ela tá num downgrade, né? Que ela tá com os poderes mais embaixo. Pra não virar um Deus Ex Machina. Exato. O Henry Cavill era muitas vezes. Isso, então você consegue botar esse pé no chão. As cenas de luta estão muito boas. A explicação de como as coisas funcionam também fazem muito sentido, e eu achei ela mais super-homem em alguns aspectos, porque ela consegue equilibrar mais os poderes que a gente conhece do super, e que ela também tem, ali nas cenas. E realmente não é um filme cinza, a música tá muito boa, as cenas de combate estão muito boas, e o lobo é meio cinza azulado, né? Grey. Mas é o Maioral pode. Maioral pode. E o mas ele tá legal, Rex, o Jason Momoa de lobo? Porque a gente tá esperando vários anos pra ver isso aí, né? Achei que ele tá meio, parece que, sabe aquele cara que tá meio aposentado, meio largado, meio tipo assim... motoqueiro, porra. Tô cansado da vida que eu já levo. Motoqueiro, ele não é fisiculturista. Mas assim, ele tá bom. As cenas estão faltou o shape, então. Faltou tomar umas bombas. Faltou o shape, é isso que ele quis dizer. Não digo shape, não. É que parece... Sabe quando é aquele cara que, tipo assim, que você conhece a história dele, você sabe quem ele é, mas você olha pra ele hoje e fala assim, porra, ele já teve no auge, mas ele continua sendo ele não tava no Prime. Não era o Lobo Prime. Exato, ele não tava no Prime. Exato. Mas tá bom. E a cara do Jason Momoa, tipo assim, você vê... Imediatamente você reconhece o Jason Momoa. Parece que é literalmente só pintaram o cara de cinza e botaram alguns papozinhos. Então, assim, no primeiro momento que eu vi aquela cena, eu falei, né, desde o trailer, né? Tipo, eu gostei, mas não gostei, tá ali. Mas vendo na cena que eles exibiram no Fun Event, realmente, cara, gostei. Eu acho que o Momoa é o Lobo, né, cara? Desde que ele apareceu como Khal Drogo lá no Game of Thrones, você olha, é o Lobo, velho. Pô, mas vocês não acham que fazer, não? Eu acho que se eu estivesse mexendo nesse lobo aí, para dar um pouco de destaque, de diferenciação até do próprio Aquaman, enfim, de tudo que ele já fez e tal, mas mantendo evidentemente a fisionomia dele, eu botaria alguma prótesezinha no nariz, alguma coisa para ressaltar, alguma coisa no rosto para ficar talvez menos humano, mais, sabe, meio que aquelas próteses que a gente... Mais alien. Não tô falando para botar um cabeção, uma parada assim, mas alguma coisa... Uma cabeça, uma testa mais protuberante. Uma testa mais protuberante, um cabelo um pouco mais retraído, alguma coisa para tipo assim, é um Kizariano, sabe? Só que não é humano. Ele parece um fã do Kiss, sacou? Que chegou para dar porrada na...